Bom dia. A paz maravilhosa de Jesus seja sobre os nossos corações. Eu queria conversar com você sobre o Sermão do Monte. Ou melhor, sobre o sermão a gente conversa um outro dia. Eu quero falar sobre a repercussão do sermão. E é lindo porque depois que eles passam ali aqueles 3 dias ouvindo o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é algo maravilhoso, né? Até quando perguntaram para Gandhi, os ingleses perguntaram lá para Mahatma Gandhi sobre o que ele achava do cristianismo, ele falou, olha, no Cristo que pregou, que anunciou o Sermão do Monte, eu creio. Eu não creio nesse cristianismo que vocês vêm trazer aqui pra gente, que está dizimando, né? Oprimindo o povo. Saqueando, oprimindo o povo. Aliás, nesse cristianismo que saqueia, eu também não creio, não. Nisso, eu e Gandhi estamos misturados. Eita, nós! As crianças assustaram os pombos. Mas quando Jesus acabou o sermão, diz assim, aqui em Mateus, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, o ensinamento do Sermão do Monte, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Isso é a primeira vez que eu li, isso foi algo fantástico, porque primeiro, eles estavam maravilhados com a sã doutrina. Eles reconheceram que aquela doutrina ali era diferente. O ensino dele era diferente do ensino que eles estavam acostumados, aquilo que era ensinado. Já conseguiram perceber essa diferença. Segundo, eles perceberam a autoridade daquele que estava falando. Ele disse, ele ensina, Jesus está ensinando, ele passou esses dias conosco e a gente reconhece, a gente percebe nele a autoridade, diferente dos escribas. Quando eu era criança, a minha mãe dizia assim, a pessoa que é, qualquer coisa, a pessoa que é, ela não precisa dizer que é, ela é. Mas aquela que não é, ela precisa o tempo inteiro ficar dizendo e reafirmando o que ela é. Então, isso foi na época de escola, né? Então na escola tem muito isso, na faculdade, na universidade tem muito isso. Aquele professor que ele precisa ficar o tempo todo dizendo quem ele é, quão gabaritado ele é, qual a formação dele, qual, né? Aí ele fica, porque eu fiz, eu faço. E tem outros professores que eles não precisam dizer isso. Eles vão ali e falam a lição, falam a matéria que eles têm que passar e os ensinamentos que eles têm que dar, seja na escola, seja na universidade, o que for. Mas você percebe que o cara saca o que ele está falando, que aquilo ali está nele. Ele sabe aquilo. Guardando as devidas proporções, foi o que aconteceu aqui com Jesus e os escribas. Quando os escribas falavam, as pessoas ouviam e falavam assim, poxa, que legal que eles estão falando, né? Mas por mais que eles dissessem da autoridade deles, quem eles eram, e que nós somos os escribas, nós somos os guardadores da lei, nós que escrevemos, nós que repassamos, os títulos, era uma coisa que ficava da boca para fora. Mas quando Jesus falou e eles passaram ali 3 dias com Jesus em momento nenhum se vangloriou. Ele não disse, olha, eu sou um Deus, eu deixei a minha divindade, eu vim falar com vocês, na língua de vocês, para ver se vocês entendem o que a gente está falando desde o começo, desde Adão. Eles escutaram Jesus
Jesus não precisou se vangloriar de quem ele era, da autoridade dele, da onde vinha. Tanto é que esse era um questionamento o tempo todo. Eles diziam: com que autoridades tu fazes isso? Com que autoridades tu falas assim? E Jesus não precisava se explicar. Esse confronto, porque os escribas, os fariseus e as pessoas, elas estão presas a isso. Quem te deu autoridade? Qual é o teu histórico? Qual é o teu currículo? Quem você é? Você está falando em nome de quem? Como é que você está falando? Quem foi que te levantou para falar? Quem é que te deu autoridade para falar? As pessoas estão presas a isso. Os escribas e os fariseus faziam isso. Mas Jesus não fez. Ele passou ali 3 dias falando. E como ele estava falando de vida, e como ele é a vida, como ele é a palavra, aquilo que falava transbordava em autoridade. Ele não precisava dizer que era. Aliás, ele falou para a samaritana e falou para um cego, se eu não me engano. Para ninguém mais ele se revelou assim. Porque era um particular ali com essas pessoas. Mas de modo geral, ele só falava. Cheiro de vida para quem quer vida. E cheiro de morte para quem quer continuar na morte. Continua sendo assim. Então eu achei fantástico, porque o povo percebeu. E a gente percebe. Ainda que hoje, 2014, as pessoas estejam muito embotadas, porque as coisas estão tão relativizadas, estão tão sem significado. Tudo é, nada é, tudo pode, nada pode conforme a circunstância, pode, depende de quem faz, né? Pode conforme que eu vou tirar em proveito, aí pode, né? Aí pode. Então hoje as mentes estão muito embotadas. Mas ainda assim você percebe quem fala com autoridade. Você percebe quem fala. Você quando ouve Jesus, quando você discerne, você pode nunca ter ouvido. Você pode estar envolvido com o império das trevas profundamente, aliançado, trabalhando conscientemente para ele, servindo o império das trevas. Mas quando você ouve a voz de Jesus, opa, esse tem autoridade. Como tem vários testemunhos, se eu não me engano, vou contar um testemunho aqui, se eu não me engano, o nome da moça é Suzy Ascioli. Ela se desviou dos caminhos do Senhor novinha, quer dizer, se desviou não, porque ela foi criada em família evangélica, ela não se desviou porque ela não teve uma experiência própria, né? Filho de crente não é crente. Crente é aquele que tem uma experiência com Jesus. Filho de crente é aquele que a gente orienta na palavra. Mas ele precisa ter uma experiência pessoal. Então ela, uma hora, debandou e caiu assim na prostituição, caiu numa vida muito pesada. E fez uma aliança com o demônio. E ela disse: eu faço o que tu quiseres, desde que tu me dê o homem que eu quiser. Ela falou: ok. O acordo dela foi para ela se enrolar mais ainda nas pernas, né? Era numa época que tinha muito racha, racha aqui no Rio chama... racha é coisa de paulista, como é que fala aqui no Brasil, aqui no Rio? Não, tem outro não, pega, né? Sei lá, essas coisas aí. Ela saía nua em cima dos carros, ela ficava peladona lá em cima, gritando e tal. Um dia ela quis um cara. Ela falou: eu quero aquele ali.
falou para a entidade com que ela tinha aliança. O diabo falou, aquele ali não dá, escolhe outro. Não, eu quero aquele ali. Não, aquele ali não dá, aquele ali tem uma aliança com o homem de branco. Aquele você não pode tocar. Ela falou, mas eu não fiz um acordo contigo? Eu faria tudo que tu mandaste, tudo que tu manda, tudo que tu fala para eu fazer, eu faço. E tu me dá o homem que eu quiser e eu quero aquele. Aí ela entendeu que o poder dele estava limitado. Mas tu não é o cara, não? Tu não é o... Aí ela foi saber quem... Aí ela lembrou. Tem outros testemunhos assim, até de quem nunca tinha nem ouvido. No caso dessa moça, se eu não me engano, ela vinha de uma família, mas tem outros testemunhos. A pessoa nunca nem tinha ouvido falar de Cristo. Ele foi conversar com a menininha do Cantuá, e ele reclamando que ali no lugar que ela estava, que ele morava, tinha os crentes, que ele não queria aqueles crentes lá. O que ele tinha que fazer, qual era o trabalho que ele tinha que fazer para tirar aquela senhora crente que morava vizinha a ele. E a própria menininha falou para ele, escuta, essa pessoa que mora do teu lado é uma que tem um coquezinho, que lê a Bíblia. Ele falou, que quando ela reza com os pés para trás, o joelhinho dobrado, né? Ele falou, Ele falou, meu filho, faz o seguinte, muda você de lugar, porque com ela tu não pode mexer, não. Uma menininha, como não pode? Ela tem uma aliança como de branco. Essa aí tu desiste. E aí ele quis saber que homem de branco é esse, que autoridade é essa. E esse povo aqui percebeu essa diferença. Jesus fala a sã doutrina, a sua doutrina, com autoridade de quem é a própria doutrina. Ele fala de vida, ele fala de amor, ele fala de perdão, fala de graça, porque ele é a vida, ele é a graça, ele é a palavra, ele é o perdão, ele é a misericórdia. Então ele tem autoridade para falar, porque ele tem toda a autoridade, todo o poder, porque ele é tudo aquilo que ele está ensinando. Diferente dos escribas, que ensinavam coisas que nem eles. Tem outra passagem que ele fala, vocês ensinam coisas aos povos ao povo que nem vocês cumprem. E a gente percebe isso. Lembra que eu falei do professor? A gente percebe. Olhava o professor, você via que quando o cara sabia a matéria e estava ensinando, e o outro só estava se cartando o que ele foi, o que ele fez, o que tinha o diploma dele. O Senhor tem todo o poder e toda a autoridade. E Ele quer uma relação pessoal contigo. Ele quer se revelar a você. Ele quer sentar com você e fazer o que Ele fez com essa multidão aqui. Ele quer conversar com você sobre a doutrina. Ele quer falar com você sobre quem é Ele. O blog enfatiza isso o tempo inteiro. Eu não tenho outra coisa para enfatizar. Tem que conhecer Jesus, porque como é que você vai crer? Como é que você vai confiar numa pessoa que você não conhece? Então leia a palavra, medita, ora, fala com Ele, pergunta. Deus não quer uma fé cega, Ele quer uma fé lúcida, consciente. Ele fala, me pergunta. Fala, o que você quer saber? Apresenta as tuas questões, apresenta as tuas demandas. Eu vou te esclarecer. Agora a minha imagem fez assim, mas tudo bem. Não fui eu que dancei, não. Foi o cinegrafista que decidiu dar um arzinho. A gente ganha pouco ou não ganha nada, mas se diverte. Glória a Deus. Qual é o melhor ângulo? Entra aí, pitadadesal@gmail.com. Qual é o melhor ângulo? Eu acho que o meu melhor ângulo é esse aqui, ó. Mas pra falar contigo eu tenho que virar de frente.
Leia, medita, ora, e o mais o Senhor esclarecerá a você e a nós. Jesus te abençoe e te guarde. Beijo grande. Tchau.